Já presente o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Rego, virtualmente, diretamente da sede do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Presente também o diretor do Foro da Comarca de Mossoró, o juiz Breno Valério, nosso anfitrião, a juíza auxiliar da vice-presidência, Sulamita Pacheco, o juiz auxiliar da vice-presidência, Bruno Montenegro, e também presente o juiz da terceira vara civil desta cidade de Mossoró, Flávio César Barbalho. Senhoras e senhores, para as boas-vindas a todos os presentes nesta manhã aqui na cidade de Mossoró, ouviremos o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Rego. Bom dia a todos, colegas, servidores. E desde já eu agradeço a acolhida do Dr. Breno e justifico a minha ausência por conta das férias do desembargador Amilcar e estou presidente aqui do Tribunal de Justiça até o seu retorno, previsto para o dia 11 de fevereiro. Mas esse nosso diálogo, eu entendo, é essencial para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho na questão da gestão dos precedentes. E a iniciativa de doutora Sulamita, doutor Bruno Montenegro, e encontrar com vocês para que a gente possa construir essa ideia de utilização de, como posso dizer, e uma melhor utilização dos precedentes, ela é essencial para que possamos conversar, dialogar, se utilizar da experiência de vocês e, com certeza, aperfeiçoar o sistema de justiça. Nós, como já destacado, dito em algumas conversas particulares, nós vamos dar sequência ao boletim semanal que já era realizado na gestão anterior, com a jurisprudência do STF e STJ. Vamos trazer agora os informativos, um informativo trimestral, destacando a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, das turmas recursais, e vamos ter também um vídeo dinâmico, né, com os precedentes em 1 minuto. E a ideia é que possamos, com isso, não que não já fizéssemos, mas que possamos estimular, né, a leitura, a aplicação desses precedentes. Eu tenho um exemplo aqui na seara criminal, em específico na execução penal. Por exemplo, a questão da database para fim da concessão dos benefícios. Havia uma divergência no STJ e também no Supremo, e aí depois aqui na Câmara Criminal nós firmamos posição se utilizando da data da última prisão para a database da concessão desses benefícios, e as varas de execução penal aqui no Estado, elas ficaram com posições distintas. E com isso trouxe um momento em que até mesmo o pessoal do presídio, das unidades prisionais, eles tiveram uma aflição porque determinado segregado tinha o seu direito ao benefício, considerando a database distinta daquele que estava na mesma, possamos dizer assim, na mesma cela. Então, não é a ideia, doutora Sulamita vai ter maior propriedade aí para falar, vai ter mais tempo, de engessar a magistratura. Nós não queremos isso. Nós queremos, como disse, ter coerência nas nossas posições, na prestação jurisdicional, para que o sistema de justiça ele seja aperfeiçoado, ele tenha a sua integridade mantida com uma perfeição e certamente ela é desejada e buscada por todos nós. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial de Dr. Breno,
e vamos conversar, dialogar, vamos construir nesses 2 anos essa busca, esse desejo de uniformização na prestação jurisdicional. Eu vou estar aqui, doutora Sulamita, não sei se vou permanecer até o final, mas eu vou tentar aqui ouvir a sua fala aí, que está sendo aguardada por todos nós, certo? Então, doutor Breno, não sei se me disseram que não tinha um espaço para a fala do doutor Breno, mas eu quero ouvi-lo aí, doutor Breno. Havia sido programado para o doutor Luiz Breno Valério, nosso diretor do Foro da Comarca de Mossoró, se pronunciar ao final, mas devido ao pedido do nosso presidente de exercício, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Ismael Glauco, os pares por videoconferência direta de Natal, e a saudação à mesa também, a pessoa da doutora Sulamita, do doutor Hugo, do doutor Flávio, e uma saudação especial para o Glauco, a todos os juízes e as juízes que estão presentes aqui, acompanhando também os seus assessores. Não é fácil, pela minha contagem aqui breve, eu digo que nós temos entre 19 e 20 juízes, porque não é fácil juntar isso na cidade aqui de Mossoró e outras cidades também contíguas, né, que tem juízes aqui não só aqui de Mossoró, mas juntar todos esses juízes de uma vez só não é fácil. Isso demonstra já a atenção, né, que nós temos com esse projeto da vice-presidência, especialmente, eu preciso deixar isso consignado, especialmente por estar começando esse projeto na cidade daqui de Mossoró, na comarca de Mossoró. É um projeto que a gente vê que não é pensado apenas para a capital e da capital para o interior. Ele começa exatamente com a preocupação de prestigiar os juízes e as comarcas de todo o nosso interior. Então, eu queria deixar esse ponto registrado de agradecimento e de reconhecimento. E como não poderia deixar de ser, e apenas a gente não pode deixar passar em branco, ser laísta, o Mossoró não poderia deixar de ser contemplada como a primeira. Ela é pioneira em tudo, né? A gente sabe disso. Então, os Braga do Glauber, nós reconhecemos a importância desse tema. Precedentes é algo que há muito tempo tomou uma amplitude muito grande, deixando há muito tempo a gente deixou de ter aquele apenas positivista e precedentes cada vez mais decisões dos tribunais. Então, a importância como parâmetro para as nossas decisões, até como critério para a segurança jurídica, vamos dizer assim, mas, sobretudo, né, pelo critério de ser mais uniforme, né, o judiciário também precisa disso. Então, fica o meu agradecimento dessas poucas palavras que eu faço em nome de todos os juízes e as juízes que estão aqui presentes. Obrigado, doutor Breno. O diálogo permite visualizar aí, em perspectiva, a plateia. Eu não estou conseguindo ter essa imagem aqui na tela, mas o doutor Breno adiantou que são 19 magistrados que estão aí presentes. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu tive aqui no WhatsApp o doutor Edilson, meu conterrâneo lá do Alto Oeste, e disse que estava saindo da comarca de Pau dos Ferros em direção aí. Imagino que esteja, doutor Edilson. Então, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Eu não estou, como disse, visualizando, mas sintam-se abraçados e muito obrigado pela presença. Como disse o doutor Breno, é uma sexta-feira, não é fácil trazê-los, atraí-los, mas tenho certeza que a dedicação que todos têm com a magistratura e a presença da doutora Sulamita permitiu que isso fosse realizado, não é isso? Então, permitam da minha prática, essa questão de também ser um pouco descontraído e já passando a palavra para que vocês possam dialogar, construir. A ideia é essa, com o diálogo, com a conversa, com a troca de experiências, que a gente possa, como disse a nossa missão, sendo bem informal, ela se constrói a cada dia e ela é aperfeiçoada a cada dia.
Então, são 2 anos na vice-presidência, é uma missão que temos nessa questão da gestão de precedentes, que é de suma importância para o nosso resultado final, que é a prestação jurisdicional, a entrega que fazemos dessa prestação jurisdicional. Então, a integridade do sistema de justiça, a segurança jurídica, como destacou o doutor Breno, e para isso a ideia é que conversando, dialogando com todos vocês, a gente possa realizar um bom trabalho. Então, muito obrigado pela presença e eu passo a palavra aí para o cerimonial para que possa dar sequência. Muito obrigado, doutor Breno, obrigado a todos os magistrados e servidores aí presentes. Obrigado, doutor Bruno, doutora Sulamita. Meu abraço aí em todos. Para que o presidente em exercício tenha ideia, temos aqui um auditório completamente lotado, em torno de 40 pessoas, e 25 juízes de direito e os demais servidores assessores. Ouviremos, neste momento, a juíza auxiliar da vice-presidência, Sulamita Pacheco. Obrigada, bom dia a todos. Queria mais nem falar, porque o desembargador já fiquei com vergonha agora. É uma satisfação enorme estar aqui. Saúde o desembargador que está lá com suas 1000 atribuições, que ele está presidente hoje, e poder aqui participar um pouco do nosso evento. Agradecer ao doutor Breno, que eu falei com ele de férias, e prontamente ele organizou, convidou todo mundo, e é maravilhoso ver esse auditório cheio, assim, lotado, amigos queridos, colegas maravilhosos. E Mossoró é uma satisfação começar o evento aqui por Mossoró. Eu sempre fui muito bem acolhida aqui, enquanto coordenadora de juizados especiais, e sei que sempre, o tribunal sempre trará aqui os eventos do tribunal, porque Mossoró é diferenciado realmente, E eu fico feliz demais, saúdo os colegas, doutor Breno, doutor Bruno, doutor Flávio, que prontamente também recebeu aqui essa rápido pedido e prontamente se propôs a vir aqui falar um pouco sobre precedentes. E é uma alegria enorme estar aqui. Desde já agradeço todos os colegas, servidores, o judiciário, a vice-presidência, para que funcione bem. E aí, na primeira conversa que tivemos com o vice-presidente, o desembargador Glauber, o que quer da gestão, diálogo, compartilhamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dialogando, compartilhando. Sem esse diálogo, sem esse compartilhamento, não há uma boa gestão, não há uma boa ideia do que é necessário para que a gente possa atuar bem aí enquanto judiciário. Então, antes de o doutor Bruno falar um pouco sobre precedentes, o doutor Flávio falar um pouco sobre aí, as demandas repetitivas, os coincidentes, eu vou passar rapidamente aqui para vocês uma ideia do que é a vice-presidência, porque um dos objetivos de estarmos aqui é mostrar para vocês o que é a vice-presidência, que muitas vezes a gente não conhece. O que é que a vice-presidência faz, o que é que vocês podem contribuir para uma gestão melhor e o que é que a gente pode fazer para ajudá-los no dia a dia. São muitas funções administrativas que vão além da admissibilidade recursal, que é uma função que todos conhecem, A vice-presidência faz diariamente essa admissibilidade dos recursos. Mas, fora isso, a vice-presidência é muito mais, e está muito mais aberta a ajudá-los em outras esferas. Então, nesse percurso, eu vou mostrar aqui rapidamente, deixa eu colocar aqui, a vice-presidência ela tem a sua atribuição judicial e administrativa. Judicial, como eu disse, não há necessidade de tecer maiores detalhes, que são as admissibilidades diárias. E para vocês terem uma ideia, são quase 2.000 processos que chegam à vice-presidência mensalmente para admissibilidade. Então, vários tipos de recursos. Realmente é muito intenso. O doutor Bruno que sabe que ele vai ficar mais à frente dessa parte, a gente está dividindo, mas essa parte judicial realmente é intensa. Já na parte administrativa, eu quero, talvez não seja de conhecimento de todos, acho que o doutor Flávio, que já foi da vice-presidência, conhece bem, eu acho que é só na sequência desses slides. Nós temos, então, a admissibilidade, que é o judicial, e a administrativa, Então, a primeira delas é a Comissão de Segurança Institucional. É importante
vocês conhecerem como funciona essa Comissão de Segurança Institucional. Pode passar, próximo. A comissão, ela existe para receber pedidos e reclamações dos magistrados em relação à segurança institucional. Então, o que vocês precisarem acerca de segurança, seja questões relativas a monitoramento, a equipamentos, a detectores de metais, a câmeras, a carros, a vice-presidência acabou de determinar a aquisição de mais 3 unidades agora para atuar naqueles juízes que sofrem ameaça. Né? Então, todo esse processo de segurança institucional começa na vice-presidência. Então, o que vocês precisarem acerca de segurança, é só entrar em contato com a vice-presidência. O doutor Bruno vai ficar mais à frente dessa parte. Né? Nós estamos fazendo já um plano de segurança institucional, cartilhas para os magistrados e servidores acerca de como se portar em várias situações, né? Ampliando esse diálogo, necessitando de sugestões de todos. A gente sabe que ser magistrado não é fácil, né? A gente, principalmente quem atua nessa área criminal, ele passa no dia a dia por várias situações, e a vice-presidência está aberta a prestar o melhor serviço possível à segurança do magistrado. Nossa prioridade é trazer segurança ao magistrado. Não é só uma segurança de papel, é a segurança propriamente. Então, o que precisar de inteligência, inclusive nossa equipe de inteligência nos acompanhou aqui ao evento, o que precisar de inteligência, de analisar algum fato específico, de prevenção de problemas que a gente possa ter, ouviu falar que está sofrendo ameaça, ouviu falar, já procurar a segurança institucional, através da vice-presidência, nós estamos abertos a buscar o máximo possível essa segurança ao magistrado. Esse é um dos nossos objetivos primeiros na vice-presidência. Né? A aquisição de equipamentos, inclusive segurança predial, logística, também estamos aí abertos. Né? Nós temos aí, através do FUNSEG, uma verba específica para isso. Então, é só nos procurar, através também da direção, o que precisar de segurança. Eu sei que a região, né, Mossoró, região oeste, também tem suas peculiaridades. Nós estamos abertos também a ir até vocês, com a nossa equipe de segurança, conversar. Também vai ter um júri de grande repercussão, vai ter uma audiência de grande repercussão. Precisar da segurança institucional, estaremos aqui juntos, né, dialogando, conversando, prevendo situações. A gente quer prevenção, evitar que haja algum tipo de problema com qualquer um dos nossos magistrados. E verbas nós temos através do FUNSEG, e o doutor Bruno está aí. Nós já fizemos a nossa primeira reunião. Vamos fazer a reunião do Conselho do FUNSEG para deliberar sobre as verbas existentes e fazer a cartilha, e nós estamos aí abertos a qualquer sugestão. A próxima missão administrativa é núcleo de cooperação. O núcleo de cooperação é o mundo. Né? Hoje, o judiciário ele não julga só processos, ele vai muito além disso, ele vê conflitos de grandes demandas estruturais, né? Demandas extremamente complexas, e aqueles que atuam aqui em vagas cíveis, vagas de fazenda, sabem muito bem do que eu estou falando. Demandas que vão muito além de um julgamento diário, de um dia a dia, de uma análise de uma cobrança, e que vai além e que vai buscar e atingir uma esfera muito maior do que sua própria vaga, do que sua própria comarca. O núcleo de cooperação, ele está pronto para ajudar o magistrado, para abrir essa ponte de diálogo entre outras jurisdições, entre outras varas, entre outras comarcas, estados e justiça federal, o trabalho. Nós sabemos que existem várias situações já e exemplos no Brasil, onde várias esferas judiciais se unem para resolver um problema estrutural, um conflito. E não adianta julgar individualmente na sua vara, na sua comarca, porque não vai resolver o conflito. Isso é exemplo, por exemplo, de questões de vagas em creche, no seio, questão de saúde, onde não adianta julgar uma vara aqui no Mossoró, se isso vai repercutir lá em Paus Ferreira, se vai repercutir ali, se vai ali, e não vai resolver. Então, reunir, pensar. E o núcleo de cooperação está pronto para aproximar, para abrir essa ponte. Também recambiamento de presos, situações que você precisa resolver em outros estados, né? Necessidade de perícias que você não consegue, enfim. Questões que vão além da sua possibilidade de julgar,
e que você enxergue como magistrado que é necessário buscar diálogo com outras esferas. O núcleo de cooperação está na vice-presidência, também aberto a vocês. Então, nós estamos aí ampliando o núcleo de cooperação, estamos ampliando, nós temos um sistema ainda em elaboração, sistema que eu digo de informática, né, para acompanhar, mas que ele já funciona, a gente já tem vários pedidos, acho que alguns colegas aqui do nosso já utilizaram o núcleo de cooperação em situações pontuais, mas pode ir muito além, muito além. O núcleo de cooperação é um mundo de possibilidades. Quando nós, hoje, juízes, não somos mais julgadores do processo, mas nós precisamos julgar conflitos que ultrapassam a esfera das nossas vagas. Além disso, e aqui talvez seja um dos grandes, as grandes missões da vice-presidência, é o NUGEP-NAC, né? Que é composto do NUGEP e do NAC. O NUGEP-NAC é um núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas. Faltou o S. O NUGEP é dividido entre NUGEP e NAC. E essa divisão foi determinada pelo CNJ recentemente, né, a aquisição do NAC, mas eu vou dizer a vocês mais ou menos como funciona esse NUGEP e esse NAC rapidamente. O NUGEP, né, ele visa monitorar e gerenciar os processos submetidos à sistemática de repercussão geral, casos repetitivos, incidentes, contribuindo para a uniformização. Então, isso aqui é o que nós principalmente vamos fazer através de diálogos com a vice-presidência, é falar com vocês sobre precedentes, sobre competência, sobre uniformização de procedimentos. O judiciário, ele é um sistema. Se nós não pensarmos sistemicamente, nós não vamos conseguir chegar a um resultado positivo para o nosso jurisdicionário. Nós não vamos conseguir atingir o objetivo e a missão principal e primeira do judiciário, né? Do judiciário do Rio Grande do Norte. Precisa desse apoio de todos, dessa utilização dos precedentes. Estamos aí atuando para que nós não precisemos ficar alimentando um sistema individualmente, em cada comarca, em cada vara, para que nós possamos fazer isso através da inteligência artificial. Mas enquanto a inteligência artificial ainda não capta os processos de precedentes que vocês tenham, que vocês lá detectam, né, como teses em análise, ou processos em análise dos tribunais superiores, nós precisamos que alimentemos o sistema do GEP, que depois já o GEP da vice-presidência vai mostrar para vocês uma alimentação simples, mas que é necessária. O principal é a segurança, é a coerência, né? O principal é conseguir uniformizar entendimentos. Não querer tirar entendimentos de ninguém, mas tentar uniformizar no que for possível, no que for possível para alcançar uma boa prestação jurisdicional. Né? E se for necessário que nós possamos aí driblar, retroagir em algum entendimento, né? Às vezes é necessário, e isso aí é importante para o sistema de justiça. Então, o núcleo de gestão de precedentes, ele funciona dessa forma, ele necessita também que vocês nos tragam sugestões, um tema interessante que vocês observaram, uma situação interessante que observaram, porque são vocês que fazem, né, os precedentes, são vocês que atuam no dia a dia, que estão aqui aflorando, julgando diretamente, que traz aí todo o conteúdo importante aos nossos precedentes judiciais. Além disso, nós temos o NAC. O NAC, ele busca aí o julgamento, a eficiência do julgamento das ações coletivas. Quem atua em vara de fazenda sabe que tem 3.000 ações relativas a cumprimento de sentença de um tipo de situação, ou centenas de processos relativos a uma determinada específica do benefício, né, muitas vezes professores e outras categorias. E o NAC, ele está recebendo esses processos e fazendo acordos. Isso aí foi uma grande criação da gestão passada, que eu achei espetacular, né? Criando aí, abrindo a possibilidade do Estado, do município, vir ao NAC para fazer esses acordos. Já foram feitos milhares de acordos.
né? Nós temos aí, talvez, mais de 4.000 processos com acordos realizados através do NAC, com impactos interessantíssimos e importantíssimos, né? Com centenas e milhares de ações que deixaram de tramitar em face desses acordos, como questões relativas a professores, né, a servidores públicos em geral. Então, quando tiver uma situação que está impactando, né, na unidade, impactando na comarca, relativas a ações coletivas, o NAC pode ser chamado aí a negociar com o Estado, com o município, que é isso que o NAC tem feito. Então, o objetivo, terminando aqui, para não estender muito, é ampliar os meios de divulgação, né, informação, diálogos, através de diálogos. Então, a gente vai está criando alguns projetos, um deles é o Diálogos com a Vice, nós vamos percorrer o Estado, né, falando de precedentes, estimulando o uso de precedentes, mostrando a vice-presidência, né, abrindo a vice-presidência para que vocês cheguem até nós com sugestões, com dúvidas, com críticas. Nós vamos aí continuar nos boletins semanais, a gente vai continuar mandando para vocês através do WhatsApp, semanalmente, com temas importantes aí do STF, do STJ. Nós vamos aí criar o boletim trimestral, que vem aí de maneira inédita com as nossas decisões, as decisões do nosso tribunal, das nossas turmas recursais, para que a gente valorize os nossos entendimentos, que muitas vezes, que na maioria das vezes são de vocês próprios, né, que chegaram lá e foram firmados. Então, é importante que a gente valorize. Quantas vezes a gente cita entendimento do TJRS, TJRJ, TJMG e nada do TJRM? Muitas vezes porque não conhecemos, não sabemos como achar. Mas tem temas interessantíssimos. O doutor Bruno está agora revisando o primeiro informativo e ele está encantado, porque ele diz, nossa, isso tudo existe. As turmas recursais também, a gente não tem noção de como tantos entendimentos já existem. Muitas vezes a gente julga de um jeito, julga do outro, julga do totalmente contrário, né, aos entendimentos que lá estão. Nós vamos buscar, então, essa gestão dialogada e compartilhada com a participação de todos. Então, a vice-presidência agradece desde já a presença de vocês, a paciência de ouvir os nossos projetos e dizer que nós estamos junto com vocês, no sentido de fazer uma gestão mais dialogada e democrática possível. Né? Porque a chave é cultivar essa percepção de que a realidade não é algo que vem imposto, mas é algo que nós mesmos construindo, aí, trazendo aí a frase que eu trouxe para vocês. Então, um abraço e fica aí com o doutor Bruno, que vai arrasar e vai dar um show. Vai ouvir agora o juiz auxiliar da vice-presidência, Bruno Montenegro. Edvaldo, antes de passar para o doutor Bruno, só para parabenizar a doutora Sulamita, que não queria falar nesse primeiro encontro e expôs de uma maneira brilhante, viu, doutora Sulamita? Parabéns. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela presença, todos os colegas magistrados, servidores, saudar o desembargador Glauber, vice-presidente da FICOR, saudar o doutor Flávio, a doutora Sulamita, e, em especial, os meus cumprimentos à comarca de Mossoró, faço na pessoa do doutor Breno, um verdadeiro benfeitor da Justiça Potiguar, alguém que empresta apoio restrito a todas as atividades que devem ser desenvolvidas nesta região. E, de início, eu digo que é uma alegria sem precedentes para mim estar de volta a Mossoró, que sou e sempre fui muito bem recebido. Estar aqui, diria, voltar a um ambiente de alegria e de saudade. Digo isso porque meus avós são filhos desta terra, Romildo e Ivaneida, e a minha bisavó também, Sétima Rosado, também nasceu nessa terra abençoada. Então, aqui tenho colegas queridos, amigos, dentro da magistratura e fora dela, e me sinto muito afortunado por voltar a Mossoró. Para lembrar de Gregório de Matos, Mossoró seria como essa mãe universal que a todos
acolhe em seus braços, é assim que me sinto assim. Dando início, pessoal, prometo que não vou me alongar em demasia, eu, a prioristicamente, pensei em falar teoria dos precedentes na sua perspectiva técnica. E aí, já iniciaria definindo o precedente, diferenciando de jurisprudência. O ministro Marcelo Navarro, ele chama muita atenção para essa confusão que é feita entre jurisprudência e precedente. Precedente é uno, jurisprudência é vária, é um conjunto de decisões. O precedente, enquanto precedente, ele cria uma regra universalizável, com atenção na segurança jurídica. A jurisprudência é apenas um sintoma decisório, uma tendência que pode vir a se concretizar. Posso falar de distinction, de overruling, de sobrestamento, de temas de afetação, mas acredito que seria mais proveitoso não tocar eminentemente nessa parte técnica, porque isso está presente em qualquer manual de direito processual. E as minhas aflições, elas convolvem para uma outra área, que é justamente essa questão da integridade do direito. Os precedentes, essa chamada cultura dos precedentes, ela é relativamente recente. Ela surgiu basicamente e oficialmente com a reforma judiciária, pela Emenda 45 de 2004, e recebeu um incremento muito importante com o Código de Processo Civil, pelo legislador de 2015. Então, me parece realmente haver um dever que vem sendo descumprido, não deliberadamente, mas não vem sendo cumprido a contento pelos tribunais e pelos magistrados. A quantidade de descumprimento de precedentes impressiona. De fato, é impressionante. E faz lembrar a Calamandrei, ele dizia, cada juiz é uma caixinha de surpresas. E eu não sei se isso é tão bom assim. Então, isso é um cenário muito preocupante, porque hoje nunca se ansiou tanto por um lote de previsibilidade. Assim, nessa perspectiva, a gente nota uma dificuldade em âmbito nacional de gerar uma padronização, uma teoria da decisão una, que possa corroborar toda uma estrutura de jurisprudência, de linhas constitucionais e legais para orientar e trazer essa segurança jurídica ao jurisdicionado. Vou lhe contar, peço licença, uma anedota. Em 2014, eu nem tinha assumido a magistratura, eu me recordei quando estava pensando ontem à noite que queria descansar. E eu lembro de uma entrevista com o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, acredito que foi a Folha de São Paulo, que fez uma pergunta a respeito do juiz ideal. E ele, categoricamente, disse: o juiz ideal, na minha concepção, é o juiz que julga conforme a sua consciência. E depois perguntaram, mas qual é a sua perspectiva de juiz ideal? Ele não pegou emprestado nenhuma das figuras mitológicas da obra de François Austin, fala de juiz Júpiter, juiz Hermes e juiz Hércules. Ele simplesmente disse: o juiz ideal é o juiz do justo concreto. Ele faz justiça no caso concreto. E aí, uma visão individualista, que nem pensa, acho que é isso, você analisa o caso. Basicamente, pegar a jurisdição, dizer o direito aplicado, jurisdição significa dizer o direito aplicado ao caso concreto. Mas quando a gente vê de onde surgiu o relativismo, de onde surgiu o positivismo, a gente nota que o positivismo deita raízes lá nos sofistas, que eram relativistas. Portanto, o relativismo moderno, obrigatoriamente convencionalista, é pautado no positivismo. O Kelsen reconheceu isso. Então, assim, acredito que a superação do positivismo tradicional, da letra da lei, que o juiz meramente interpreta literalmente a literalidade da lei, ela não autoriza a nós, magistrados, e a longa mão dos nossos assessores, porque fazem muito do que participam muito da nossa construção da tarefa de tomada de decisão, a julgar simplesmente conforme a minha vontade. Ora, e que adianta, qual é o problema disso? E que adianta a sociedade em geral, o jurisdicionado, nossos colegas médicos, nossos colegas engenheiros, eles falam,
eu entro com essa ação, amigo, porque eu não sei. Lá em Mossoró eles estão concedendo. Aí lá em Paulo dos Ferros, o doutor Edilson está negando tudo. Aí eu penso, de que adianta a gente reclamar de segurança jurídica? Reclamar de ausência de previsibilidade? Se a dogmática jurídica, ou pelo menos parcela dela, defende a liberdade do juiz de invariavelmente apreciar provas, a busca incessante pela verdade real, sabe-se lá o que é isso, e, principalmente, a decisão invariavelmente conforme a sua própria convicção. Eu chego a perguntar de que adianta defender esse convencimento, essa nossa formação no convencimento do juiz seja ilimitada. Lembro de outro caso, do desembargador Paulo Rangel, inclusive um processualista penal vídeo, né? Foi o primeiro manual de processo penal que eu li na graduação. Realmente, um cara que escreve muito bem, conhece todos os incômodos, mas recentemente, ele, em julgamento de um caso envolvendo Flávio Bolsonaro, ele proferiu o voto dele e logo em seguida a imprensa, o veículo de comunicação Folha de São Paulo, certamente, me recordo bem, abordou o desembargador e disse: desembargador, veja, o senhor voto tem dois problemas. Um, o senhor leciona de forma diversa na academia. Diversa. E dois, esse não seria um problema técnico. E dois, a decisão do senhor está diametralmente oposta a uma decisão do Supremo em caso igual. A resposta dele, pasmem ou não. Eu decidi conforme a minha consciência. Aí se pensa, essa aleatoriedade, deixa eu dizer que é uma aleatoriedade própria das loterias. Porque quando a gente se torna juiz e começa a julgar, a gente pensa, não, na minha vara eu vou decidir inexoravelmente do jeito que eu penso. Até que ponto isso deve prosperar? Causa uma fragilidade do direito de consciência. Você tem uma conversa sincera com médicos e engenheiros, em tese, são ciências um pouco transparecem ou descortinam um pouco mais de exatidão. Eu sei que o direito é abstrato, gera diversas interpretações, mas a gente precisa pensar num modelo decisório mais coerente, mais concreto, que gere essa segurança e essa previsibilidade. Eu acho que a gente precisa olhar para dentro de si, da própria magistratura, porque uma fomentação de uma cultura de precedentes, ela passa necessariamente por todos os agentes de jurisdição, mas ela deve iniciar no judiciário, não só no primeiro grau, no segundo grau do próprio STJ. A gente vê que a tradição da civil law, tradicionalmente inerente ao direito brasileiro, ela vem sofrendo algumas mutações. A teoria dos precedentes, ela é própria do common law, mas há uma interlocução recente, cada vez maior e crescente nesse sentido. Então, não só os precedentes vinculantes devem ser observados pelo magistrado. Acredito que, desde a primeira hora, aquele próprio argumento persuasivo que vem, seja no alter-dicto, seja na própria rádio decidente, de uma decisão, deve pautar a nossa ponderação nos casos. Acredito que a atividade criativa do juiz ela deve ser deixada de lado. Vou inventar uma decisão na minha cabeça. Vamos procurar pensar dentro do sistema jurídico concreto o que é que nós temos. Sob pena de, repito, mesmíssimas situações de fato, mesmíssimos conjuntos probatórios serem avaliados, ponderados e sopesados pelo judiciário de maneira diametralmente oposta. E um fenômeno interessante e alarmante é a quantidade de reclamações constitucionais. Eu fiz um breve esboço, uma pesquisa, confesso, muito simplória, para saber quantas reclamações constitucionais tinham sido ajuizadas no ano passado. E o resultado causa perplexidade. Reclamações constitucionais, instrumento
pode ser manejado, o Supremo garantir a sua competência e a autoridade de suas decisões. É a terceira classe processual mais manejada e no acervo do Supremo é a quantidade, é a classe processual cujos processos permanecem pendentes de apreciação em maior volume. Isso preocupa. Acredito que chegou a hora, é chegada a hora, ou talvez já tenha passado a hora, de o Judiciário trocar a vaidade pela efetividade das decisões. Eu não vou criticar aqui quem acredita, como Tobias Barreto, Sextano dizia, sentença, o vocábulo de sentença vem de sentir, de seguir o coração. Não vou criticar quem quer decidir conforme as suas convicções, mas na boca de Araújo sempre advertia: a jurisdição afastada do povo não é justiça. Quando o magistrado, ou os magistrados, ou o sistema de justiça, perde o crédito, ele se afasta do jurisdicionário. O judiciário não entende. Como é que pode? Sou professor do Estado. Doutor Edilson, lá em Paulo Serra, negou o meu direito. Eu trabalhei a minha vida toda junto com meu colega. Meu colega aqui em Mossoró, eu conselho de direito. E aí nós damos enseja uma avalanche de reclamações, uma avalanche de recursos e, de fato, minimiza essa confiança na justiça. Acho que os precedentes vieram para ficar, efetivamente. É uma nova ordem de enxergar as coisas, uma nova realidade, e isso não deve nos assustar. Para lembrar de Heráclito, ele dizia que o ser das coisas é o movimento, e que ninguém entra duas vezes nas águas do mesmo rio, porque na vida tudo muda, menos a mudança. Só o impermanente é que é permanente, só o inconstante é que é constante. De forma que a única questão fechada deve ser a abertura para o novo. Então a gente tem que ter cabeça. Pensar conglobadamente, como um corpo só. E como fazer isso? Aí lá vem o Language Track, ordinariamente, aliás, semanalmente, naquele senso de comum, e ele adora criticar a magistratura, por vezes com razão, mas diz: não há como importar esse instituto dos Estados Unidos simplesmente de forma crua e nua aqui, porque é uma sistemática problemática. Ela vem e empresta respostas antes mesmo das perguntas. Aí, essa é a grande questão. Eis a questão. Como a gente avaliar? O doutor Breno disse aqui que tem uns 18, 19 colegas magistrados aqui presentes, ou até mais. Um desafio, se nós nos reunirmos e pegarmos uma matéria eventualmente controvertida, sairão 16 a 17 questões. Eu acredito que o doutor Fábio, pela genialidade, vai conseguir garimpar uns 2 ou 3, o doutor Breno, pela liderança, em Mossoró, o pessoal volta com ele, mas ele vai ter pelo menos umas 5 posições. E aí a gente vê como está aleatório. E pensa, ora, a jurisdição aleatória é uma loteria. Se cair na segunda Câmara Criminal, a decisão é uma. Sou solto. Se cair na primeira, sou preso. Olha que problema. E em que problema nós nos metemos? Porque eu acredito muito, o juiz, em sua maioria, embora saia na imprensa, é fato isolado, caso de corrupção, tal. O juiz, em sua maioria, nós conhecemos nossos colegas. Eles são honestos, eles são probos, eles são bons, eles são trabalhadores. Mas aí, se a gente não tiver uma teoria da decisão, uma criteriologia, a gente vai cometer uma série de injustiças. Quem fica preso em Mossoró é solto em Areia Branca, é preso em Ipanema, é solto em Patu, é preso em Paulo Suécios. A mesma situação, resultados diferentes. E aí, me recorda, certa vez eu li um livro chamado As Duas Faces do Rei. Não sei se vocês já leram, de Ernest Kantorov, Os Dois Corpos do Rei, desculpa. Um livro, a vez, 70 e poucas páginas. E ele falava sobre a existência de um agente político e 2 reis dentro de si. Um corpo natural, próprio das enfermidades humanas, é o saber, o sentir, o pensar do ser humano. Nós, em casa, na família. Outra, o corpo místico, aquele que transcende o seu corpo natural. Então, são 2 corpos de rei. Aquele corpo místico que ele desvela
e, na verdade, a integridade e a perenidade do sistema. Como se testar? Eu estou sendo um bom juiz para a integridade do sistema, eu estou seguindo os precedentes, como é que eu vou testar isso? Isso é a questão. Eu sou relativamente simpático à tese de que o magistrado, quando assume, enverga a sua toga, ele tem liberdade para decidir. Mas há um limite intelectivo entre aquilo que o magistrado deseja, quer ou acha que é, daquilo que é ou deve verdadeiramente ser. Porque o que é ou deve ser não decorre da sua convicção pessoal, decorre da lei, das constituições e dos precedentes. Hoje, mais do que nunca, fonte primária do direito. Então, é consultar, para não recair no subjetivismo extremamente perigoso, é consultar, ainda contra as minhas convicções pessoais, teoria dos dois corpos jurídicos. Se ainda contra as minhas convicções pessoais, eu consigo seguir um precedente, porque a minha vontade é pegar um sujeito que estuprou uma criança aqui em nosso lar e dizer, eu vou trancafiar esse sujeito numa célula e vou jogar a chave fora, vou deixá-lo 50 anos preso. Minha vontade pessoal pode ser essa, mas se ainda contra as minhas convicções pessoais eu conseguir aplicar a lei, as constituições precedentes, aí sim estarei sendo um bom juiz. Então, pessoal, já caminhando para o final, queria só deixar essa reflexão, é uma inquietação pessoal que eu tenho. E agora, na vice-presidência, quando a gente vê essa chuva de recursos, a gente vê como muitos deles poderiam ser evitados com a conscientização da magistratura. E aí, os outros atores da jurisdição. Mas estamos galgando a passos longos e rápidos para a era dos precedentes. E Fernando Pessoa dizia, não se pode viver a sua época e todas as épocas ao mesmo tempo, nem escrever para homens e deuses o mesmo poema. Estamos na era da informatização, da germânia de massa, dessa esquizofrenia de distribuição processual. E talvez uma solução para a gente manter um sistema coerente e íntegro seja justamente adotando a teoria dos precedentes. Eu tenho um sonho de um judiciário mais coeso, de um judiciário unido, de um judiciário que venha a ocupar o seu lugar, o lugar que merece, tanto no cenário político como no cenário social. Eu acredito muito nisso. Eu sou um otimista esperançoso, como diria Ariano Suassuna. Mas, para falar em sonho, eu vou parafrasear Miguel Torga, ele diz assim, o que é bonito nesse mundo e anima é ver que na vindima de cada sonho fica certo a sonhar outra aventura. E que a doçura que se não prova se transfigura numa doçura muito mais pura e muito mais nova. Mas não basta sonhar, é preciso ser, fazer e realizar. Como disse Nelson Mandela. Um dia de cada vez, todos os dias. Muito obrigado. E agora a gente vai ouvir acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas e sua aplicação no TJRM, com o juiz de direito Flávio Barbalho. A todos, o Glauber, vice-presidente do Justiça, presidente, aos colegas de presença, pessoa do meu estimado amigo, Paulo Queiroz, Problema, os doutores Bruno e doutora Solomita, pessoas que eu estimo bastante pelas pessoas que são, e a qualidade técnica que possuem. E obrigado pelo convite. Qualquer um de nós aqui estaria capacitado para abordar esse tema, mas em função da minha passagem lá pela vice-presidência, os colegas acharam por bem me indicar para fazer essa breve explanação. E o Instituto que é o que mais se aproxima da nossa realidade em razão do contato direto com o tribunal, que é um instituto, um incidente, que se instaura no tribunal. Esse incidente está previsto lá pelos artigos 976 até 987, que são basicamente os artigos que tratam desse assunto. E, aproveitando a deixa do Dr. Bruno, essa questão do subjetivismo, o que é justo para mim não é justo para você, e eu sempre, desde o início dessa cultura de precedentes, eu evitava usar esse termo de justiça na minha assessoria, quando sempre Jordão aqui presente, eu acho mais justo. Não, vamos dizer de outra forma, vamos dizer que está mais juridicamente coerente,
Porque o que é justo para mim pode ser não justo para o judicionário, para o advogado, para a doutora Carla, a doutora Edina. Então, isso aí, esse subjetivismo, chegou em uma hora de ser cessado, porque ele se apercebeu quase uma tirania do juiz, que se coloca como uma ilha, de várias ilhas, que acabam comprometendo todo a segurança jurídica de um sistema que deve ser coeso. Então, a finalidade desse incidente de resolução de demandas repetitivas, simplificando IRDR, é exatamente isso. É você, a partir daquele pressuposto da existência de várias decisões judiciais divergentes entre si sobre uma mesma questão de direito, você está autorizado, seja a doutora Carla, seja o desembargador Glauber, em recurso que chega em tramitação do tribunal, seja nas partes ou no Ministério Público, mesmo de Defensoria Pública, a instaurá-lo, visando exatamente assegurar o tratamento isonômico da sociedade das partes, como textualmente está lá. Isonomia às partes, segurança jurídica, que significa credibilidade do judiciário. Como o doutor Bruno falou, a partir do momento que a gente se afasta, a nossa credibilidade fica comprometida, a gente não sabe onde que a gente vai parar, né? Então, assim, em função disso, chegou a hora esse instituto. Um instituto que o incidente que tem natureza, não tem natureza de ação, como vocês sabem, por assim dizer, do julgamento dele, ele é julgado, e quando ele é julgado, é fixada a tese jurídica, e é julgado o processo piloto a que ele se refere, que pode ser um recurso de tramitação do tribunal, uma remessa necessária ou mesmo ação civil originária, lá no tribunal. São duas atuações, certo? O incidente de resolução repetitiva, ele recebe uma atuação, e o processo piloto recebe outra atuação, mas a decisão é a mesma, né? Recentemente, no 30 de novembro do ano passado, um incidente de resolução de repetitiva que foi debatido um assunto muito comum aqui entre as várias siglas, que é o Serasa Limpa Nome, né? Foi instaurado a partir de doutora Érica e doutor Ricardo. Ele fez o julgamento, fixou a tese jurídica, depois aplicou o caso concreto, estudando o caso concreto, mandando replicar aquela decisão no processo piloto, né? Então, são duas alterações eletrônicas distintas. Em relação à legitimidade, tem um aspecto interessante, né? Lá no código, no artigo 977, ele discrimina que quem pode instaurar, quem pode provocar esse incidente. O juiz, o relator, né? O processo no tribunal, as partes e, obviamente, o Ministério Público e a Defensoria. Só que poderia eu, que ainda não tenho um recurso, um processo egressado de ser avaracível, que ainda não esteja no tribunal, provocar esse incidente, a maior parte da doutrina proíbe, diz que não pode. Porque se assim você fizer, por exemplo, tenho várias decisões aqui com conflitantes, eu sei o conhecimento delas, mas infelizmente o recurso que está lá no tribunal não partiu aqui da terceira vara civil. Então poderia eu provocar o incidente? Não poderia, segundo a maior parte da doutrina. Por quê? Porque como não se trata de uma competência constitucionalmente prevista para o tribunal, ao você permitir dessa forma, o tribunal ele criaria um recurso a partir de uma provocação de ofensa do juiz. Então, criaria uma competência que não estaria lá albergada na Constituição. É o que defende a maioria dos doutrinadores, como o Didier, como o Araquém de Assis, que ele diz especificamente sobre recursos, e contra esse entendimento se contrapõe o Bertedoro Júnior. Ele diz que no projeto que tramitou no Senado, havia a previsão de um condicionante. O juiz ele poderia provocar um incidente, mediante ofício dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, desde que houvesse recurso de limitação do tribunal. Só que essa parte foi suprimida, por isso que ele entende que não haveria necessidade de haver um recurso para o juiz instaurar esse incidente. Mas há um peso, o argumento, a meu ver, dos outros coordenadores tem um peso maior para não permitir, certo? Em relação a... Sim, aí, a partir do artigo 982 até o artigo 984, a 984, que cuida da tramitação, né? Uma vez instaurado, essa parte é importante, porque chama a atenção da gente, a questão da suspensão. Uma vez instaurado pelo colegiado, pelo órgão colegiado, lembrando que esse é o colegiado, como eu já disse, além de definir a tese, ele vai julgar também um recurso a que está vinculado, né, no incidente, o RDR. Uma vez instaurado pelo colegiado, o processo, o relator determinará a suspensão de todos os processos que debatem a tese objeto do IRDR.
E esse prazo de suspensão, ele não pode ultrapassar um ano, salvo decisão notificada pelo próprio relator, que poderá estender, né, prorrogar. Em relação a essa suspensão também, eu achei bem interessante a previsão lá de que os legitimados previstos nos incisos 2 e 3 do artigo 977, que são as partes do Ministério Público e da Defensoria Pública, eles podem requerer ao STF e ao STJ a suspensão de todos os processos que debatem a mesma tese, desde que essa tese esteja veiculada lá nos recursos da competência do STJ e STF, nos recursos extraordinários e STJ. Inclusive, uma parte que não seja, inclusive a parte que não seja parte do processo de onde promandou o RDR. Ou seja, então, uma pessoa lá no Tocantins, ela pode, à vista de um IRDR instaurado aqui, pedir ao Supremo, porque ela tem um recurso extraordinário lá, a suspensão de todos os processos que debatem essa tese. Eu achei isso interessante, bem inovador. A questão ainda da suspensão, né? Não é uma dúvida, é um consenso entre os legisladores em relação ao período de suspensão. O período de suspensão máximo é um ano, né? Eu estava até falando com o doutor George, que agradeço pelo suporte de pesquisa que me forneceu aqui, dos precedentes até intransistentes julgados pelo tribunal, e ele disse o controle que a gente deve ter sobre esse prazo, né? De suspensão. O controle, no caso, do tribunal, quando instaura esse IRDR. Porque, assim, se o tribunal, como aconteceu no caso da Serasa Econômica, né, o IRDR que julgou esse caso, ele julga antes do transcurso de um ano, essa aplicação por nós é imediata? Não é imediata, tem que aguardar o trânsito julgado. Isso aí é o que eles há um consenso na doutrina a respeito disso, até pela própria leitura sistemática que você vê nos artigos, né? O artigo lá 782, parágrafo 5º, salvo engano, do CPC, ele diz que, transcorrido o prazo para recurso extraordinário especial, aí a suspensão cessa. Ou seja, tem que esperar o recurso do prazo dos recursos extraordinários especiais para poder pensar em levantar a suspensão. Se houver recurso extraordinário especial, aí é que os processos ficam suspensos por essa previsão do artigo 97. Esse processo vai ficar, então, suspenso e, ao ser julgado pelo STJ ou STF, lembrando que eu estou falando aqui do recurso extraordinário, que é posto em face do julgamento do IRDR, não é? Entendeu? Ao ser julgado, esse entendimento tem aplicação nacional, como se tivesse, às vezes, um recurso de reflexão geral, um recurso impeditivo de controvérsia. Eu achei bem interessante isso, né? Bom, no final das contas, alguns até levantam a inconstitucionalidade desse RDR, dizendo que jamais, em razão da ausência de subordinação hierárquica, né, jurisdicional entre juízes e tribunais, esse incidente, quando ele não está previsto na Constituição, como acontece com a súmula vinculante, a ABIN e o ABC, no artigo 103, ele jamais poderia ter gerado esse efeito vinculante. Ao fazer isso, ele seria inconstitucional. Mas, assim, enquanto não for declarada a impossibilidade, considerando que princípios de grande importância, como a segurança jurídica, a segurança processual também tem assento constitucional, acho que devemos sim aplicar, sobretudo, para quando for houver necessidade de julgar sumariamente improcedente pedido, buscando lá o artigo 332 do CPC, né? No caso do IRDR, é o inciso terceiro do artigo 332, que diz que quando a ação ela veiculou uma tese que colide frontalmente, é divergente, né? Na tese do IRDR, a gente já pode julgar livremente o procedimento pedido. No caso especificamente do Serasa Econômica, né? Que aqui havia algumas divergências, né? Aqui entre os juízes esclarecidos e também entre os próprios desembargadores do Tribunal de Justiça, entre as turmas, na verdade. Alguns reconheciam o dano moral, outros não reconheciam o dano moral, afinal foi assentada a tese de que não há se falar de alegação de prescrição, porque não há um ajuizamento de uma ação judicial cobrando essa dívida que está prescrita, então faltaria interesse de agir. E no mérito, eles reconheceram a legalidade da inscrição, da inscrição do cadastro
das pessoas com essas dívidas já prescritas na Serasa não, você uma plataforma que não se destina à cobrança que é feita pelo Serasa, mas uma forma de renegociar a dívida e cobrar que judicialmente pode. Inclusive, a gente sabe que dívida prescrita pode ser paga. Então, com esse entendimento, o tribunal fechou para uniformizar uma divergência que havia, inclusive, no próprio Tribunal de Justiça. Esse caso aqui foi mais emblemático, foi julgado, que eu achei que é uma constante nas várias vidas. Eu não sei como vocês enfrentam essa questão na Paulo Ferro, das demais cidades, mas aqui essa razão econômica estava bem interessante. E outra questão que foi julgada agora, que já hoje não passou, agora, no dia 30 de janeiro, não foi? Foi aquela da IRDE relativa à Unimed, que a Unimed havia restringir a entrada de cooperados, né? Aí a conclusão final foi no sentido de que a tratativa jurídica de cooperativa, em homenagem ao princípio de portas abertas, jamais poderia, por parte da Unimed, era feito qualquer óbice a ingresso de novos cooperados. Né? Desde que, a não ser que ficasse demonstrado, comprovadamente demonstrado alguma incapacidade técnica, algo desse tipo, que não aconteceria. E também legitimaram a possibilidade de aumentar a quota-parte ao novo associado, né? Ao novo cooperado que entra. Essa aí foi o mais recente que foi julgado recentemente. Em relação à vara da Fazenda, que eu tenho uma lembrança, que foi já julgada, a pré-definida, da legitimidade do IPR, passivo, quando é demandado nas ações que tivessem sob concessão de aposentadoria compulsória, especial, é legítimo. Né? Porque antes não havia entendimento que não podia só o Estado, né? Aí a tese também está definida. Pois, então, é isso. Alguns aspectos práticos que eu achei interessante trazer para vocês, para o nosso conhecimento, e eu acho que a gente tem que valer, sim, dessa ferramenta. É uma ferramenta que vai uniformizar esses entendimentos e vai inibir até a ação predatória, né, por parte dos advogados, onde já se sabe que aquela ação ela está na timborda, fadada de sucesso, e a gente já pode matá-la no seu nascedor através do artigo 332 do CPC. Obrigado.